Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor é aquele que nos concede vitória, confundidos e envergonhados, aqueles que amotinam em vão contra o ungido de Deus Cristo. A unção que despedaça todo o jugo, a unção que é a sabedoria pura, viva e eficaz, da qual aonde se manifesta a luz, dissipa todas as trevas. Aquele que nos ensina: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Aquele que nos ensina a aborrecer o mal. Não se deis vencido pelo mal, mas antes aborrecei o mal. Não amoldais segundo o padrão deste mundo, mas sede transformados segundo a minha força e o meu poder, do qual se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos pó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Ele sim é o elo da perfeição e digno de toda honra e de toda glória, do qual é o fato de não sermos consumidos, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Aquele que nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo aquele que persevera sendo renovado, transformado dia após dia, segundo aquele que nos fortalece, que nos capacita. Tudo posso naquele que me fortalece, aquele que é o grande eu sou, aquele que tudo opera e executa e não há ninguém que possa impedir o seu agir. E em mais um dia, feitos poderosos, assombrosos, da qual só são possíveis através dele, aonde a sua morada é celestial. Ele está de pé no trono, como quem pisa uva nos lagares, do qual o Pai achou a cabeça, e ele é a cabeça da noiva, aqueles que perseveram com a submissão. Sim, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Todo aquele que segue na submissão ao noivo, do qual o Pai disse: este é meu filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E todo aquele que faz a vontade do Filho agrada o Pai. Aquele que tem o Filho tem o Pai. Ele disse: nenhum de vós que o Pai me deu se perderá. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ainda que não sabemos orar. Ele é aquele que tudo contempla e não tosqueneja. Por isso, depositamos a nossa confiança nele. Andamos em espírito e em verdade, nas mesmas obras. Aquele que disse: demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós tenhais o meu Espírito. E assim perseveramos, acatando as suas advertências, a qual aquele que as acata são aqueles que permanecem no caminho. A palavra nos diz que há mais esperança para o tolo do que para o insensato. O tolo há a oportunidade ainda de se arrepender, de se alcançar uma multidão de pecados lhe são apagados, uma transgressão de pecados. Já o insensato, aqueles que conheceram a verdade, mas da qual Jesus já advertia sobre os fariseus: vós sois aqueles que apropriam da chave da sabedoria e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Mas o Senhor é aquele que se opõe a todos os filhos da desobediência. Aqueles que perseveram, fazem da mensagem da cruz em vão. Ele conhece todos os filhos de Adão, aqueles que retrocedem,
do qual o Senhor nos fala sobre filhos por adoção e os filhos da desobediência, que são como que filhos bastardos, do qual a palavra diz que são conservos do Deus desta era perversa, que cegou o entendimento para que não creia na revelação do Evangelho da paz. Nós somos daqueles que perseveramos dia após dia, não temos que gloriar em nada. Se tivermos de gloriar em algo, gloriamos em nossas fraquezas, porque tudo é Ele que opera em nós. Todos os atos são do seu Espírito, e a Ele seja toda honra e toda glória, do qual, como Ele nos ensina, a obra daqueles que perseveram segundo o seu Espírito, isso lhe é imputado como justiça, e recebem o galardão. Os frutos que havemos de herdar, segundo o Espírito daquele que é justo, aquele que a palavra diz só há um justo. Não há um justo sequer segundo a natureza humana, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas aqueles que reivindicam e andam segundo a natureza divina são justificados. Não justificamos a si mesmo, há quem nos justifica. Um juiz, e ainda temos um advogado e um conselheiro, o Espírito, do qual ele disse: vou para o Pai, não me detenhas. Quando se fez as aparições há cerca de 40 dias, sim, aquele que passou pela morte de cruz, esteve morto, mas vive e reina. E ele diz: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai e vos envio o outro advogado, o conselheiro, do qual receberam o batismo de fogo, aonde aqueles que estavam com medo dos judeus, com a sinagoga com as portas cerradas, anunciavam com ousadia, porque Ele não nos concedeu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de equilíbrio, de amor. Amor que lança todo medo fora e persevera dia após dia, aonde medo, temor se pressupõe condenação, punição, mas aqueles que estão no verdadeiro amor, não há condenação para aqueles que assim estão e perseveram dia após dia. E a Ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. O fato de não sermos consumidos, a sua infinita misericórdia e benignidade, da qual Ele usa como a quer. Enquanto um pecador vai acumulando iniquidade sobre iniquidade, e seus crimes não são logo castigados, estão usufruindo da misericórdia e benignidade. Mas há um tempo e um propósito para debaixo do sol. Ele disse: eu faço adoecer, eu curo. Ele é aquele que permite o fôlego de vida, assim como retira, e não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa reter o pneuma, o fôlego de vida. Ele tudo opera e executa segundo Ele utiliza a misericórdia e benignidade como a quer. Lembrai-vos de Moisés, que dizia: queria se colocar diante daquele povo. Ele disse: de maneira alguma, a uso como a quer. A responsabilidade é individual, assim como ele ensina: eu formo o pai, o filho. Cabe a cada um arrepender-se dos seus maus caminhos, humilhar-se diante daquele que tem a mão poderosa e o braço forte, e aqueles que se humilham diante dele, bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e uma multidão de pecados lhes são apagados. E como nova criatura, quando se recebe o batismo
do Espírito Santo e do fogo, do qual ele disse. João Batista, o último dos profetas, disse: faço o batismo do arrependimento, mas após mim virá aquele que era antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, do qual ele é aquele que disse: de agora em diante sabeis que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, da qual ele é aquele que tudo opera e executa. O único que pode perdoar, o único que pode, através dele, nascer nova criatura e perseverar nas atitudes agradáveis diante as suas narinas. A única forma, do qual o Pai não julga e concedeu ao Filho amado o julgamento. E ele tudo opera e executa. Assim, aqueles que nele depositam a confiança perseveram dia após dia, porque ele nos sustenta, ele nos capacita, ele é aquele da qual nós depositamos a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, governa com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito. Aquele que, agindo ele, ninguém pode impedir o seu agir. Ele é fiel para nos manter até o fim, do qual nós perseveramos apartados de toda injustiça. Porque não aprendemos de homens, mas aprendemos por revelação divina, e ele tudo opera e executa. Porque fiel aquele que prometeu, que vem buscar o povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração. E assim perseverai em mais um dia, depositai a confiança no Senhor, porque ninguém há de se decepcionar aqueles que depositam a fé no nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão, aqueles que confiam em seus deuses impossíveis de justificar. Sim, porque só há um Deus, só há um caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o pão da vida, que veio do alto e adentrou novamente no alto, nas regiões celestiais. A ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.